meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Esperamos que todos estejam bem. Nós estamos iniciando mais um dos nossos cultos de ensino. Hoje queremos trabalhar em cima da carta segundo escreveu Tiago, meio-irmão do nosso Senhor Jesus, sobre o tema insensatez humana. Nós vamos discorrer em cima do livro de Tiago, mais precisamente no capítulo de número 4. Nós queremos fazer uma oração para nós iniciarmos. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te louvamos por essa oportunidade. Queremos te louvar, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem nos dado, por todas as dádivas, todas as coisas. Continua abençoando a tua igreja, continua abençoando o teu povo e que nós possamos juntos aprender a tua poderosa palavra nesta noite. Assim, ó Deus, eu te peço e assim, ó Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós temos esse estudo da palavra de Deus hoje para os nossos corações. Esperamos aqui que possamos juntos aprendermos um pouco mais acerca do que diz o capítulo 4, segundo escreveu o meio-irmão de Jesus, Tiago. Amém? Então, nós vamos colocar aí o tema para os irmãos, para que os irmãos estejam aí olhando, né? Os slides, os irmãos estejam acompanhando juntamente conosco aí, tá bom? E nós gostaríamos então de fazer alguns comentários também já para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje. Porque, queridos, a realização humana, a parte de Deus, ela é impossível de acontecer. Não podemos estar à parte de Deus, pois toda criatura de Deus, nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, não podemos viver longe do nosso Criador. Isso pode nos causar frustração, porque se nós nos apegarmos a preceitos humanos, certamente seremos frustrados. Se nós nos apegarmos a uma questão materialista, também seremos frustrados, e isso vai demonstrar uma grande insensatez de nossa parte, porque nós sabemos que a nossa esperança não está na incerteza dessas coisas, das riquezas, dos bens materiais, porque no que tange a ambição humana, nós vemos aí a tragédia, e tantas tragédias, tantas coisas ruins acontecendo quando o ser humano coloca a confiança em si próprio e esquece do Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, nós queremos fazer a leitura bíblica em classe. Eu vou colocar aqui junto para que nós possamos acompanhar a nossa leitura bíblica em classe, todos juntos, tá bom? Você acompanha aí juntamente conosco. Tiago capítulo 4, dos versos 1 ao 10, nós vamos ler aqui para nós embasarmos o estudo bíblico desta noite. Diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? O 2. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis. Aí o 3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. E o último diz, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém, meus queridos? Então essa aí é a primeira parte que nós queremos aí passar para os irmãos embasado no capítulo de número 4.
E nós queremos já também, de antemão, passar a nossa introdução. Você pode acompanhar, a imagem vai ficar um pouquinho pequena aí de novo, para que os irmãos possam também estar acompanhando aí no slide aquilo que iremos passar como introdução. Bom, nós estamos falando sobre a insensatez do ser humano, no seu sentido de ser autossuficiente, e a autorrealização ela também é algo que nós podemos entender como ato ou efeito de realizar a si próprio. E é algo que o ser humano busca desde os primórdios, a autorrealização. Porque todo ser humano ele almeja se realizar profissionalmente, seja no ministério, em família, nas diversas áreas da vida. E essa busca, queridos irmãos, ela é normal, ela é legítima, não tem nada de errado nisso, porque ela faz com que nós venhamos a trabalhar, a estudar, casar, ter filhos, e nos leva a correr em busca dos nossos sonhos, dos nossos projetos, os nossos objetivos. Porém, a realização pessoal ela se torna pecado quando é colocada acima de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara quanto a isso. Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele deseja que nós venhamos a ter uma vida abundante, uma vida de realizações, óbvio, mas nós não podemos deixar nos levar simplesmente tão somente por isso. Não podemos deixar de levar e apresentar a Ele todos os nossos projetos. É nele que nós temos que colocar os nossos. Levamos a Ele toda a nossa ansiedade, colocamos aos seus pés, levamos a Ele em oração, em petição, em ação de graça, os nossos desejos, os nossos anseios. Se os nossos alvos são alcançados, não é por merecimento próprio, merecimento nosso, mas porque Deus assim permitiu pela sua graça e a sua misericórdia e a sua bondade. Então, irmãos, realização profissional, pessoal, o desejo de uma melhor qualidade de vida são anseios legítimos do ser humano. Agora, o problema existe quando esse anseio ele se torna uma obsessão, um desejo cego e que nos faz colocar o Senhor Deus Todo-Poderoso à margem da vida e passamos a eleger um outro ídolo. E esse sonho pessoal pode se tornar um ídolo a quem nós vamos perseguir. Então aí o grande perigo. Então não se pode abrir mão de Deus, Ele deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. É óbvio que nós não podemos acomodar com a vida que levamos, entendemos e compreendemos que existe sempre a possibilidade de um crescimento interior, um aperfeiçoamento, realizações, sejam elas profissionais ou ministeriais, como já dissemos. E quem não gostaria, né, irmãos, de se destacar na atividade, no seu trabalho, no seu ministério? Quem não gostaria de ter ali o seu trabalho reconhecido, né, uma citação em público do seu nome, um elogio, uma aparição, mesmo que momentânea, seja na vida profissional, ministerial? Então essa pessoa ela se esforça para ser melhor na sua especialidade. Isso é salutar. Isso chama a atenção do público para si e reforça também a sua autoestima como pessoa. O problema é que quando nós estamos nessa fase, é a facilidade que nós temos de cair num grande erro. Inchar o nosso ego, por exemplo, a pessoa ela pode se tornar uma espécie de ególatra, né? A pessoa vai se auto-adorando, se auto-idolatrando. Então isso impede ela de ir para frente no seu desenvolvimento espiritual. Pois, irmãos, Deus e os irmãos, nós começamos a deixar eles de lado. Então vai ficando de lado Deus e os irmãos. Porque o nosso objetivo passa a ficar um objetivo cego para valorizar mais as coisas do que as pessoas e do que o próprio Deus. Então o fato é que quem não estiver preparado para resolver essas questões existenciais e espirituais vai entrar num estado de colapso, de queda, e provavelmente com o passar do tempo a sua vida de cristão vai entrar em decadência. Por isso, atentemos para esse ensino de Tiago, tá bom? Então nós vamos aqui passar mais um slide
dada essa introdução para os irmãos, para a igreja, nós agora entramos. Eu quero trabalhar 3 tópicos juntamente com os irmãos, apenas 3 tópicos para sermos rápidos e objetivos. E o primeiro deles, o primeiro desses tópicos está baseado dos versos 1 até o verso 3, onde nós vamos trabalhar conflitos e discórdias, tá bom? Nós vamos trabalhar conflitos e discórdias. Esse é o nosso tópico de número 1. São 3 tópicos. Do verso 1 ao verso 3, Tiago, na verdade, ele vai abrir ali o capítulo 4, ele perguntando assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde vem isso? Aí, só que é uma pergunta retórica, né? Como na igreja local nós já aprendemos. Porque ele mesmo vai responder: porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Está no verso 1. Aqui o líder da igreja de Jerusalém, ele denuncia o tipo de sabedoria que estava predominando na igreja, que era a sabedoria terrena, animal e diabólica. Por quê, pastor? Porque os crentes, eles estavam interessados em seus próprios deleites. Eles não ligavam para aqueles que estavam à margem da sociedade, os menos favorecidos, não. Eles não estavam ligando para isso. Aí lá no verso 2, o meio-irmão do nosso Senhor, ele não mascara aquilo que está no coração do ser humano: a cobiça e também a inveja. Essas são as predisposições, básicas da nossa natureza para desenvolver uma atitude combativa e de guerra contra as pessoas. Porque quem assim procede, alimentando tanto a cobiça quanto a inveja, essa pessoa não entendeu o Evangelho de Jesus. Porque veja bem, 1 Samuel 16,7, nós vamos ver o Senhor falando ali através do profeta, por ocasião em que Davi ali seria ungido, e a palavra do Senhor diz assim: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Aí ele fala de Saul, perdão, irmãos. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, tá bom? Então, retificando aí, ele está falando em relação a Saul, tá bom? Deus falando com o profeta Samuel. Então veja só, irmãos, também nós temos a passagem de Lucas 18, 10 até o 13, em que nós vamos ver aquela passagem dos 2 homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, ele ficou de pé, ele orava dando graças a Deus, dizendo que não era como os demais homens, os roubadores, os injustos, os adúlteros, e nem era como aquele publicano que estava ali próximo a ele. Aí ele dizia assim: eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo que possuo. E o publicano, ele de pé, de longe, ainda queria meio que levantar os olhos ao céu, batia no peito e dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, nós estamos olhando, a gente observa essas 2 referências, e pessoas que procedem olhando simplesmente de forma externa, de forma somente na aparência, não atentando para aquilo que há no coração, são pessoas que procedem dessa forma, que nós podemos ver que ainda não entendeu o Evangelho de Jesus. Deus não tem compromisso algum com os desejos egoístas, mas ele atenta para a pureza e para a verdadeira adoração, para a verdadeira motivação do coração, tá bom? Aí lá no verso 3, nós vamos ver Tiago falando no texto sagrado, e ele mostra o porquê que as pessoas agem assim. E porque agindo assim, elas não recebem a bênção de Deus. Ele diz isso. Apesar de muitas vezes aparecerem profetas, né, entre aspas, dizendo e profetizando o contrário, nós vamos ver que as pessoas não recebem as bênçãos de Deus por estar agindo de forma errada. Em primeiro lugar, Deus, ele não é um garçom que ele está diuturnamente ao nosso serviço. Em segundo, como nós vimos, ele não tem compromisso com os nossos interesses mundanos, os nossos deleites.
Quando nós pedimos e pedimos mal, nós não recebemos, pois não é a vontade divina ou a vontade do céu que está no nosso coração, mas o desejo egoísta da natureza humana. Por isso as guerras, por isso as pelejas entre nós, são frutos dos desejos egoístas e carnais que nós carregamos no nosso interior. O líder da igreja de Jerusalém, ele expõe a nudez da alma humana nesse texto, tá bom? Nos versos 1, 2 e 3, que nós lemos aí no início do nosso culto. Daí é que surgem muitas frustrações espirituais e até mesmo da própria alma. O indivíduo, ele tem uma relação com Deus e essa relação não é, digamos assim, segundo a vontade divina, mas é segundo a sua própria vontade, porque coloca o ser humano, o indivíduo coloca na sua cabeça que as bênçãos de Deus são para os seus deleites, para os seus prazeres. Então nesse ponto Tiago ele é bem taxativo: cobiçai e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, meus queridos irmãos, esse é o primeiro tópico da nossa mensagem, do culto de ensino de hoje. Então esperamos estar sendo assim bem objetivo, bem claro, discorrendo, né? Nós vamos discorrer sobre em cima dos versos 1 até o 10, tá bom? Para que nós possamos entender essa questão que Tiago expõe aí sobre a pessoa querer se autopromover, ser uma pessoa autorrealizada, e nós podemos buscar essa realização, estamos vendo isso e vimos na introdução, mas essa autorrealização ou essa realização pessoal, às vezes nós almejamos algo melhor, isso é possível somente em Deus. Porque, entenda isso, nós vamos ver um certo princípio lá no capítulo 1 de Gênesis. Nós vamos ver que Deus ele dá ordem à terra para que possa dar frutos, para que possa nascer plantas, árvores, vegetais. Então nós vemos esse princípio lá no Gênesis, quando Deus diz assim: a terra produza a planta. Se nós arrancarmos a planta da terra, a planta vai morrer, porque ela veio da terra, ela faz parte daquilo ali. Nós vamos ver um pouco mais à frente, Deus falando assim, dando ordem para as águas, produzam répteis, peixes. Então se nós retirarmos o peixe da água, certamente ele irá morrer, porque ele faz parte daquele meio. E um pouco mais à frente o Senhor vai falar: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então só há realização em Deus. Nós somos criados, nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então nós temos que estar nele, enxertados nesta oliveira verdadeira, enxertados em Cristo. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós entendemos esse princípio lá no Gênesis. A planta se arrancar da terra, acabou. O peixe, se for retirado da água, também acabou. Da mesma forma o ser humano, ele não pode estar separado de Deus, ele tem que estar buscando estar cada dia mais próximo de Deus, para que então ele possa buscar uma realização bíblica para a sua vida. Amém? Bom, seguindo então, eu vou retornar agora aqui ao PowerPoint, para que nós possamos discorrer o tópico de número 2, lembrando que são apenas 3 tópicos, tá bom, irmãos? A humanidade dividida, tá bom? Estou passando aí, ó, uma espécie de marca-texto aí, tá bom? Nós vamos ler aqui, irmãos, ó, estou dando uma ênfase aqui, ó, Tiago, capítulo 4, que nós estamos estudando, e agora os versos 4 e 5, tá bom? Versos 4 e 5. É aqui que nós vamos dar uma certa prioridade agora, tá bom? No verso 4, Tiago ele chama de adúlteros e adúlteras. Os crentes, me parece que ali eles estavam aparentemente perdidos, porque Tiago ele utiliza esses termos, adúlteros e adúlteras, para os crentes que estavam flertando com o sistema do mundo. Agora, qual sistema mundano o escritor da epístola se refere? Olhando para o contexto anterior da passagem,
nós vemos que Tiago se refere às más atitudes, à inveja, à cobiça, o deleite carnal, às pelejas, às guerras, ou seja, tudo isso que é egoísmo do coração do ser humano. Isso vai caracterizar o sistema presente deste mundo. Os que flertaram com tal sistema fizeram-se inimigo de Deus. Ainda no verso 4, o líder da igreja em Jerusalém, ele faz essa afirmação baseado nas duas imagens linguísticas usadas por ele para configurar a amizade dos crentes com o sistema do mundo. Então ele utiliza adúlteros e adúlteras. Então quando Tiago ele utiliza essas duas imagens, ele quer mostrar que da mesma forma que Israel procurou estabelecer acordos não só com o Deus de Abraão, mas também com Baal, Áxera e outras divindades de Canaã, os leitores lá, os crentes, eles também procuravam, estavam procurando estabelecer tanto a amizade do mundo, tanto quanto com Deus, né? Um certo tipo, digamos assim, de sincretismo religioso. Então, Tiago ele mostra que a amizade com Deus e com o mundo vai transformar as pessoas em inimigas de Deus. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Não podemos estar naquela passagem que a palavra de Deus diz que nós devemos que nós devemos obedecer a Deus e não ao mundo. Quando o Senhor Jesus lá ele está falando a passagem do dinheiro, está falando alguma coisa a respeito das finanças, e ele diz que não podemos servir a dois senhores, né? Ou há de agradar a Deus, ou há de agradar a Mamon. Ou nós agradamos a Deus e desprezamos Mamon, ou vice-versa. Então não há, irmãos, como nós temos essa amizade com Deus e com o mundo simultaneamente, né? E isso vai nos transformar em inimigos de Deus. A palavra grega aqui, cosmos, foi empregada no sentido ético para indicar uma sociedade corrupta ou um princípio do mal que opera sobre os homens. O mundo aqui é a sociedade humana com seus valores, com seus princípios, a filosofia vivendo à parte de Deus, fora de Deus. Esse sistema que rege o mundo, ele é anti-Deus. Se o mundo valoriza a discórdia, nós começamos a valorizar a discórdia também. Se o mundo valoriza os deleites, obviamente nós vamos começar a valorizar os deleites também. Se o mundo valoriza a inveja, nós vamos começar a valorizar a inveja. Se o mundo valoriza a cobiça, nós vamos começar a valorizar a cobiça. Nós temos a tendência a assimilar esses valores do mundo. Então o crente ele pode se tornar amigo do mundo gradativamente. Primeiro sendo amigo do mundo, segundo, sendo contaminado pelo mundo, Tiago 1,27. Terceiro, amando o mundo, 1 de João 2,15 a 17. Se conformando com o mundo, Romanos 12,2. O resultado é ser condenado com o mundo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 32. Tiago, ele nos mostra que a amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual, meus irmãos. O crente ele está casado com Cristo, Romanos 7,4, e ele deve ser fiel a ele, Isaías 54,5, Jeremias 3, 1 a 5, Ezequiel 23, Oséias 1 e 2, 1 Coríntios 11. Então não dá para ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Por isso nós citamos aquela passagem em que o Senhor fala a respeito de Deus e Mamon, né? Não há como servir a Deus e as riquezas. Então nós temos que tomar esse cuidado. O mundo ele envolve as pessoas pouco a pouco. Ninguém se torna um viciado de álcool do dia para a noite. Ninguém se lança de cabeça nas aventuras loucas das drogas do dia para a noite, no primeiro trago, na primeira picada. Ninguém começa uma vida licenciosa sem o primeiro flerte. Então a sedução do mundo é como uma fenda numa barragem. Ela começa pequena, mas pode conduzir a um grande desastre. Então tenhamos cuidado, irmãos, tá bom? É esse o texto que nós queremos comentar, ou melhor, é esse o comentário que queremos fazer no verso de número 4, tá bom? No verso de número 5, o autor ele deixa claro que o Espírito Santo que nós habita, ele é zeloso. Ele é o selo que nos marca como propriedade exclusiva de Deus. Segundo Coríntios 1, 21 e 22, e Pedro, 1 de Pedro 2 e 9, diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus,
o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Espírito Santo é o selo que nos marca como propriedade exclusiva de Deus. No texto de Tiago, os crentes eles aparecem como objetos dos ciúmes do Espírito. Por isso o autor sagrado os confronta, chamando-os de adúlteros e adúlteras. Tal advertência é a admoestação de Deus para o seu povo. Os crentes estavam divididos entre a igreja e o mundo. O crente, irmãos, jamais deve flertar com o mundo. É muito perigoso. O Espírito que passou a habitar em nós, ele tem ciúme. O termo grego que consta aqui para ciúme expressa o desejo amoroso de ter inteiramente a pessoa amada, apenas para si. Essa maneira de nós entendermos o texto original pressupõe ali que o Espírito seja o Espírito Santo e ele certamente não fomenta inveja nos indivíduos nos quais ele habita. Buscar a amizade do mundo é o mesmo que viver debaixo da sua influência, dependência e segurança, como se isso fosse o mais importante de tudo. Esse tipo de namoro com o mundo, esse andar de mãos dadas, não é apenas perigoso, mas é fatal, pois leva à infidelidade a Deus e certamente à apostasia. Então, nenhum marido ou esposa iria se contentar com menos do que a exclusividade total em seu relacionamento conjugal. Não é verdade? Assim, Deus jamais irá tolerar qualquer tipo de divisão entre ele e o mundo, pois quando se trata da sua noiva, a igreja eleita, conforme estamos estudando, Cristo exige propriedade exclusiva. Amém, meus queridos? Então aqui nós terminamos o tópico de número 2, eu estou de olho no cronômetro aqui, tá bom? Estamos indo aí com 27 minutos. Certamente não iremos usar, ou utilizar, melhor dizendo, os 60 minutos, iremos terminar bem antes disso, tá bom? Mas esperamos que os irmãos estejam compreendendo bem acerca do ensino do capítulo 4 da carta de Tiago, tá bom? Então agora nós vamos entrar no tópico de número 3, tá bom? Vou passar para os irmãos. Então nós vimos aí a humanidade dividida, esse é o tópico 2. Voltando aqui, irmãos, nós vimos lá acerca dos conflitos, das discórdias, a inveja, a cobiça, quando o homem quer simplesmente buscar a Deus para satisfazer os seus deleites. Estamos recapitulando, né? E na humanidade dividida, nós vimos aí que não tem como, né, irmãos? Deus, ele exige exclusividade. Nós somos um povo comprado, a salvação, como nós costumamos dizer nas lições da escola bíblica deste trimestre, a salvação, ela é graça de Deus para nós, mas ela não foi de graça, foi comprado com um preço muito alto, um preço muito caro, um preço de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tal como Israel várias vezes se mostrou dividida entre Deus e outros deuses, o mundo de hoje também, infelizmente, muitos colocam essa divisão e começam a adorar outras coisas, começam a adorar sonhos, começam a adorar projetos, começam a adorar deleites e vão deixando de lado o Deus Todo-Poderoso que exige exclusividade, tá bom? Dado esse resumo aí, ou essa recapitulação, melhor dizendo, do tópico 1 e 2, nós avançamos aí para o tópico de número 3 e o último, tá bom? Estou aí passando o marca-texto para os irmãos, a postura do ser humano, que como deve ser, né, é isso que eu quero tratar, a postura do ser humano eu quero tratar da seguinte forma, como deve ser a postura do ser humano na perspectiva de Tiago, tá bom? Como deve ser essa perspectiva? Aqui, irmãos, não é dos versos 1 a 3, tá bom? Eu coloquei aqui no slide, né? Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V lá do texto bíblico, mas na verdade aí vai ser do verso 6 em diante, tá bom? Nós vimos lá o primeiro tópico do versos 1 a 3, o tópico de número 2 nós vimos os versos 4 e 5, e agora por último nós vamos dos versos 6 a 10, tá bom?
Então aqui está colocado de forma equivocada. Tá bem, irmãos? Então nós estaremos voltando aqui para os irmãos para que nós possamos estar explicando esse tópico de número 3, tá bom? Então, Tiago, capítulo 4, dos versos 6 a 10, agora o último tópico. No que tange a postura do ser humano, irmãos, uma vez que nós fomos admoestados pelo Espírito Santo, nós temos a promessa de que Ele nos dará a maior graça. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Então, se nós escolhermos a advertência do Senhor, a tão almejada realização humana vai acontecer de forma natural, completa em Deus. Entenda muito bem isso, em Deus, tá bem? Então, nos humilhando diante do Senhor, e quando nós fazemos isso, nós reconhecemos quem somos à luz da sua advertência, da sua admoestação. Então, é acolher com humildade o confronto do Senhor. O arrogante, o soberbo, o ganancioso nunca terão essa atitude, e por isso eles serão abatidos. No verso 7, à luz do ensino de Tiago, resistir ao diabo significa não desejar as mesmas coisas que a falsa sabedoria nos oferece. Ou seja, o egoísmo, o orgulho, a soberba, etc., né? A cobiça, a inveja, enfim. É não almejarmos a posição de orgulhosos e soberbos. Por isso que ele coloca essa questão de resistir ao diabo. Nós devemos nos contentar com a vocação de servirmos ao Senhor, de forma voluntária, de forma espontânea, e é claro, em espírito e em verdade. João, no Evangelho de João capítulo 4, verso 23, a palavra diz que mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. No verso 8, nós vemos que se os crentes eles se achegarem a Deus, o favor do Senhor estará conosco. Nós precisamos nos achegar a Ele. A mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Está lá em Isaías 59:1. O que nós precisamos entender, ou melhor, o que precisa acontecer, que haja em nós um verdadeiro arrependimento, é isso. Aí lá no verso 9, a exortação bíblica de Tiago aos crentes é que o riso e a aparente felicidade que são produzidos pela amizade com o mundo, eles vão se transformar em choro, em lamento e em miséria. Lá no verso 9 ele vai dizer assim: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aí Paulo corrobora com isso em 2 Coríntios 7,10, quando ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte, ou opera em morte, tá bom? Então aquele que lamenta verdadeiramente o pecado, ele se entristece por conta das incitações do orgulho, da concupiscência, ele se entristece por causa da raiz de amargura, embora ela nunca prospere até o ponto de chegar a atingi-lo. Só com humildade, irmãos, é que nós vamos poder lamentar os pecados do coração e nos arrependermos de maneira genuína. Precisamos ter humildade para isso, ser humildes o bastante, o suficiente. Amém, meus queridos irmãos? Nós vamos colocar novamente aí, para que os irmãos não esqueçam, estamos falando aí sobre como deve ser a postura do ser humano em relação a tudo isso. Aí finalmente no verso 10, ao abrir mão da nossa autorrealização sobre as perspectivas do mundo, né, ou as perspectivas mundanas do egoísmo, do individualismo, da soberba, da inveja, nós seremos pessoas satisfeitas e realizadas com o dono da vida, louvado seja Deus. Como poderemos ser felizes sem a presença do doador da vida? A exaltação do Senhor nos será dada mediante a sua graça e bondade que são infinitas. Vamos nos humilhar, portanto, debaixo da potente mão do Senhor. Essa é a postura do cristão na perspectiva, segundo escreveu o meio-irmão de Jesus, Tiago. Como criaturas, nós precisamos nos humilhar diante do nosso Criador,
reconhecendo que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Nós temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma muito leve e condescendente. Tiago nos exorta aqui a enfrentar seriamente o nosso pecado, no verso 9. A porta da salvação é a humilhação diante de Deus, está no verso 10. Deus, ele não despreza um coração quebrantado, contrito, Salmo 51, 17. Deus olha para o homem que é humilde de coração e treme diante da sua palavra, Isaías 66, 2. Quando nós estamos em paz com Deus, nós temos paz uns com os outros, e então uma fonte de paz começa a jorrar dentro de nós. A humildade, irmãos, é a postura que o cristão precisa ter. A humildade, ela é a condição para Deus trabalhar, para desfrutar de tudo que Ele nos quer dar. Então, é a humildade. A verdadeira humildade, ela consiste em estabelecer uma relação de submissão a Deus. Resistência ao diabo, como nós vimos na palavra, na leitura inicial, e resistência também aos nossos próprios desejos, que em geral são desejos egoístas, que visam apenas o deleite humano. Viver em comunhão com Deus se dá através da palavra, viver em comunhão com Deus se dá através da oração, viver em comunhão com Deus se dá através da adoração. Quando sua razão de viver for a exaltação, a honra e a satisfação do Senhor, tenha certeza que Ele fará algo novo em sua vida. Nós queremos então partir aí para a nossa conclusão. Esperamos aí que os irmãos estejam aprendendo, né, juntamente conosco acerca deste texto tão fantástico, tão recheado de ensinos. E nós queremos concluir, irmãos, que quando nós estudamos esse texto, nós percebemos que grande parte das desavenças e problemas existentes em nossas igrejas são frutos dessa ambição, da sede desonrosa de termos todos os nossos desejos realizados, os nossos deleites, e quando esses desejos não se tornam concretos, aí vem a frustração, vem o desânimo. Isso acaba abalando as emoções do cristão. Os nossos desejos, os nossos sonhos só serão legítimos quando o seu objetivo final não é o deleite, não é o egoísmo, não é a minha satisfação pessoal. Nós vivemos em uma época onde a ambição e os prazeres humanos têm se apoderado da vida e do coração de muitas pessoas. Portanto, é necessário nós fazermos uma reflexão, a fim de saber até que ponto essas coisas têm atingido nossas vidas, nos levando a uma decadência espiritual. Então, a partir dos ensinamentos do Senhor Jesus, nós podemos desfrutar da verdadeira felicidade de Deus. E fazendo aí uma conclusão, um resumo bem final agora, em cima desse texto de Tiago, nós podemos fazer um autoexame, mas de maneira honesta, de maneira sincera, de maneira transparente, à luz da palavra de Deus. Nada é melhor que o homem se desnudar na presença do Altíssimo. O nosso Pai sabe o que está em nosso coração de fato e qual é a nossa verdadeira motivação. Portanto, meus irmãos, nós esperamos que tenhamos esse sentimento de que nós devemos seguir este caminho que o Senhor coloca diante de nós, sem nos desviarmos, sem compartilharmos com o mundo, sem estarmos divididos entre Deus e o mundo, mas seguindo Cristo, que é o único caminho, que é a verdade, que somente Ele conduz à vida eterna. Então, em cima do texto de Tiago, nós entendemos que é possível nós alcançarmos as nossas realizações, mas em Deus, com Deus, mediante Deus, nada sem Ele, porque sem Ele realmente nós não somos nada. Então nós queremos agora terminar, nós queremos orar com os irmãos, estaremos aí finalizando o nosso culto de ensino de hoje, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos pelo ensino da Tua Palavra. Obrigado, Pai, por aprendermos mais um texto bíblico, por compartilharmos com a igreja, com os irmãos, com aqueles que nos assistem. Ó Deus, a Tua preciosa Palavra. Senhor, neste momento tão difícil,
que estamos vivendo, essa pandemia, que o Senhor possa nos dar graça e que possamos entender que as nossas realizações, as nossas conquistas de sonhos, de projetos, as nossas conquistas em nossas vidas, nós só podemos alcançar em Ti, só podemos tê-las em Ti. Nos ajude a compreender desta forma. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa-nos, ó Pai, para que possamos sair, Pai, desta situação caótica em que estamos vivendo, essa situação tão complicada que estamos vivendo, e sairmos lá no fim do túnel de forma vitoriosa com o Senhor, sem jamais dividirmos o Senhor, porque temos a certeza de que não é a intenção do Senhor, não é do coração do Senhor dividir o seu povo com o mundo. O Senhor exige exclusividade. E assim, ó Pai, eu peço que nós possamos entender esta palavra nesta noite. Continua abençoando os irmãos, continua abençoando as irmãs, toda a igreja. Meu Deus, nos livra, Pai, de todo mal, de toda enfermidade. O Senhor continua nos curando, nos sarando. Ó Deus, em Ti nós depositamos a nossa dependência e a nossa confiança, ela vai no Senhor. Assim como disse o salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Assim, Deus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós terminamos aqui o nosso culto de ensino desta terça-feira. Então esperamos ter chegado ao objetivo, que é estudar a palavra de Deus e compreender o texto sagrado à luz da escritura do capítulo 4, versos 1 a 10, do meio-irmão de Jesus, Tiago, a sua epístola. Então, meus queridos, nós desejamos que você tenha uma ótima semana, que você continue orando a Deus para que essa pandemia possa passar e que logo mais nós possamos estar em comunhão na igreja uns com os outros. Amém? Estamos com saudades dos irmãos e fazemos votos de que todos estejam bem. Tá bom, meus irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja contigo, com a tua família, com toda a tua casa, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?